pessoal, aqui quem fala é o professor João Rafael, do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Campina Grande. Essa é a nossa aula inaugural do curso de Mecânica Quântica 3 do nosso programa de mestrado. Nessa aula, nós vamos falar sobre uma breve introdução da mecânica quântica, conceito de função de onda e as principais diferenças entre a abordagem da mecânica quântica e da mecânica clássica. Também vamos falar sobre probabilidade e introduzir alguns aspectos importantes de como realizar medidas numa teoria probabilística, que vão ser fundamentais aí para que a gente estude os estados de objetos quânticos, né? Então, vamos começar com os conceitos iniciais sobre a mecânica quântica. Okay? Bom, a mecânica quântica surgiu a partir do seminal trabalho de Planck, né, sobre radiação de corpo negro, né? Esse trabalho, né, foi apresentado no início do século XX, certo? E a partir de então, né, a física teve que se reinventar em como interpretar fenômenos físicos, porque agora a gente tinha uma nova perspectiva da visualização de fenômenos físicos diferente da perspectiva da física newtoniana. Na verdade, talvez o trabalho que mais tenha, o primeiro trabalho que tenha de fato explorado a mecânica quântica tenha sido um dos artigos seminais do Einstein, que foi o artigo sobre o efeito fotoelétrico, artigo que fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel de Física. Mas esse trabalho do Planck é um marco para a mecânica quântica. Então foi nesse trabalho, né, tentando uma descrição matemática para o diagrama espectral de um corpo negro, que foi introduzida a famosa constante de Planck, né, símbolo da mecânica quântica e dos seus efeitos, certo? Que é a constante H, né? Uma constante fundamental da natureza que é chamada de constante de Planck. Em boa parte do nosso curso, nós vamos trabalhar com a constante H acortado, que é uma variação da constante de Planck, tratando-se da constante de Planck dividido por 2π. Certo? Bom, muito bem. Aí a gente tem, essencialmente, né, além da constante de Planck, o nosso objeto fundamental na mecânica quântica é o que a gente chama de função de onda, né? Então, o objeto fundamental da mecânica quântica é o que a gente chama de função de onda, né? Que vai ser representado pela letra grega psi, certo? Em geral, essa função de onda vai ter dependência espacial e temporal. E você pode ter mais de uma dimensão espacial, tá, na dependência, né? E diferentes descrições de sistemas de coordenadas, certo? E essa daqui, então, vai ser, esse daqui vai ser o objeto fundamental na mecânica quântica, porque é a partir dele que a gente vai poder extrair informação sobre os estados dos objetos, né, nesse mundo, certo? Ok? Muito bem. Então, a ideia da mecânica quântica essencial é tratar de interações, ou da descrição de interações e de efeitos que acontecem em uma escala microscópica, certo? Então, a diferença de abordagem que a gente tem que ter, né, ou de perspectiva que a gente tem que ter quando falamos de escala macroscópica e microscópica, é essencialmente o número de corpos, certo? Então, numa escala macroscópica, a gente pode ter aqui um objeto qualquer, digamos, tá? E aí, esse objeto a gente pode
tentar representar ele de forma microscópica, dividindo, né, esse objeto em várias seções, certo? A gente pode dividir esse objeto em várias seções aqui, onde a gente teria diferentes átomos, por exemplo, ocupando cada um, ou partículas, né, que compõem o objeto, ocupando cada um desses quadrados aqui, certo? Desses sítios, tá ok? Muito bem, e aí, quer dizer, isso a gente pode fazer tanto no contexto de mecânica clássica, por exemplo, ou de mecânica quântica, certo? A diferença vai ser como é que você vai tratar essencialmente das interações e da dinâmica, né, desses objetos nessa perspectiva. Então, na mecânica clássica, por exemplo, essas aqui seriam partículas newtonianas, né? Então, se a gente tivesse uma descrição aqui através da mecânica clássica, né, a gente teria aqui uma partícula clássica ou newtoniana, que basicamente vai ser um ponto, certo? Ok? Então a gente vai poder definir para essa partícula uma posição e, consequentemente, também uma velocidade bem definida, certo? Então, tendo essas informações, a gente pode descrever a dinâmica dessa partícula, né? Usando a famosa segunda lei de Newton, certo? Então a gente tem, segundo a lei de Newton, diz que F vai ser a força sobre a partícula, vai ser a massa dessa partícula, vezes a derivada segunda em relação ao tempo. Então essa aqui vai ser a equação de movimento da nossa partícula, certo? É através dela que a gente vai poder, então, falar sobre a dinâmica da partícula, né, que tipo de movimento ela vai fazer, tá certo? E aí a gente pode fazer extrapolações, né, somando sobre os movimentos, né, de cada uma das partículas, né, a gente pode fazer uma extrapolação de como é que o objeto como um todo vai se movimentar usando mecânica newtoniana, tá? Nisso aqui a gente também pode colocar vínculos, enfim, né, é uma série de ingredientes que você pode incluir dentro do seu formalismo newtoniano para que você descreva um movimento mais complexo, tá ok? Bom, no caso da mecânica quântica, né, o que a gente vai ter de diferente, né, em relação a esse sistema clássico aqui é que basicamente, quer dizer, agora você pode fazer o seu mesmo ladrilho aqui. Ops. Você pode fazer o seu mesmo ladrilho aqui para que você tenha uma ideia do tamanho, né, dos sítios onde você vai poder ter as suas partículas, né? Mas agora a maneira de descrever as interações e a dinâmica dessas partículas vai ser completamente diferente do que a gente tinha na mecânica clássica, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter agora aqui é que, ao invés do estado dessas partículas serem representados de forma muito precisa, como o que acontece na mecânica clássica, né? Na mecânica clássica a gente tem 100% de precisão em relação às informações sobre a dinâmica da partícula, do objeto clássico. Agora a gente vai ter que você vai ter funções de onda representando os estados quânticos dessas partículas aqui, né? Como a gente está falando de onda, quer dizer, isso daqui vai ser algo desse tipo, diferente do que a gente tinha ali para a nossa partícula clássica. Então não faz sentido para a gente perguntar, por exemplo, qual é a posição da onda, certo? Não faz sentido a gente perguntar isso, por quê? Porque a onda está espalhada sobre uma região do espaço. É como a onda sonora que eu estou emitindo quando eu estou falando. Então a gente pode dizer que a onda sonora, por exemplo, está dentro da sala, mas onde exatamente dentro da sala? Né? Então você não consegue dizer isso. Agora você pode
obter outras informações sobre a onda, que não dá para obter sobre uma partícula, por exemplo. Você pode obter informações sobre o comprimento de onda e sobre a frequência dessa onda, por exemplo, né? São informações que para a partícula não faz sentido, né? Para a partícula newtoniana. Se você for perguntar qual o tamanho da partícula newtoniana, o tamanho de uma partícula pontual, né? Infinitesimalmente pequena. Ora, então qual o comprimento de onda dessa partícula? Isso não faz sentido, porque a partícula não é uma onda, essencialmente, certo? Ela tem localidade. Então essa vai ser a palavra essencial na diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. É o que a gente chama de localidade, tá? Então a gente consegue localizar as partículas clássicas, né, com 100% de precisão. Já no caso da mecânica quântica, a gente vai estar falando que os estados das partículas são descritos por uma onda. Então, essencialmente, a gente tem uma perda na questão da localidade, tá certo? Mas isso vai ser típico de problemas que envolvem muitos corpos, né? Na verdade, mesmo no contexto clássico, a gente tem um problema grave, né, quando a gente fala de sistemas com muitos corpos, porque se você tem muitos corpos dentro de um sistema clássico e eles estão interagindo entre si, você pode ter o aparecimento de comportamentos caóticos ali, certo? Que também não são bem determinados do ponto de vista clássico, tá ok? Mas, no caso da mecânica quântica, o que a gente vai ter vai ser uma incerteza intrínseca nas medidas dos objetos que vivem nesse mundo, certo? Nesse mundo quântico ou no mundo de pequenas escalas, tá certo? E os efeitos desse mundo vão se manifestar nos seus observáveis, tá ok? Então, a gente vai conseguir visualizar a presença desses efeitos quando buscar por um observável experimental, tá certo? Mas a palavra-chave é a questão da localidade. Então a gente tem uma perda da localidade quando a gente fala de sistemas quânticos, tá ok? Muito bem. Bom, então a pergunta que vem é a seguinte, né? Como a função de onda pode descrever o estado de um objeto, né? Então, se a função de onda tem essa questão da localidade, né, essa questão de estar descrevendo um objeto sem poder, por exemplo, ter informação com 100% de precisão sobre a sua posição, por exemplo, como é que a gente pode usar isso para descrever o estado de um objeto? Tá ok? Bom, essa interpretação de como a gente pode usar a função de onda na descrição dos estados vem da famosa interpretação de Born, certo? Então, basicamente, essa interpretação quer dizer o seguinte, né? É um paralelo entre o módulo ao quadrado da função de onda e uma densidade de probabilidade de encontrar, né, uma partícula, o estado de uma partícula, né, no ponto x no instante
Então, esse paralelo entre o módulo de π ao quadrado e a densidade de probabilidade vai ser fundamental para que a gente possa ter uma descrição de observáveis na mecânica quântica que sejam obtidos a partir da função de onda. Tá ok? Muito bem. Então esse vai ser o ingrediente fundamental. Essa densidade de probabilidade a gente vai ver mais adiante, que ela vai ser denotada como ρ de x. Tá ok? E aqui a gente já pode ver que o módulo de π ao quadrado aqui, o módulo da função de onda ao quadrado, ele vai ser uma quantidade independente do tempo, certo? Nessa abordagem, tá bom? Além disso, uma outra característica importante é que o psi de x e t ele não necessariamente precisa ser real, isso daqui pode pertencer aos complexos, né? Então, em geral, as funções de onda não precisam ser necessariamente reais, né? Isso daqui vai vir justamente da própria definição associada à dinâmica do sistema quântico, né? A própria, digamos assim, descrição da dinâmica através de uma analogia segundo a lei de Newton para o sistema quântico. Então isso vai fazer com que essas funções de onda, ou esses estados quânticos, eles existam não no espaço vetorial real, mas no espaço vetorial complexo, que é o que a gente vai chamar de espaço de Hilbert. Tá, okay? Então essas funções, em geral, não precisam ser reais, elas podem ser complexas. E agora, observáveis vão ser calculados a partir do módulo ao quadrado, porque o módulo ao quadrado é uma função real, né? Isso daqui é o produto de π estrela, né? O complexo de π, complexo conjugado de π, vezes o próprio π, tá? Isso daqui vai ser uma quantidade que pertence aos reais. Então a gente vai ver que os observáveis vão ter uma correlação com o módulo ao quadrado da função de onda. Tá ok? Muito bem. Vamos falar rapidamente também sobre observáveis, né? Como a gente está falando, né, a gente não tem como obter uma descrição com 100% de certeza associada a um estado de um objeto na mecânica quântica. Tá ok? Como a gente vai ver também, né, ao longo de futuras discussões, sempre vai existir um princípio de incerteza intrínseco à teoria quântica, né, quando a gente tiver operadores que não comutam entre si. Então, medidas simultâneas desses operadores vão resultar numa incerteza mínima para o sistema quântico, que a gente vai ver que é proporcional à constante de Planck. Tá certo? Então, basicamente, sempre a gente vai ter uma incerteza associada a esses processos, isso porque a gente está falando, no final das contas, de uma teoria probabilística. Tá ok? Bom, aí a questão é, então, como é que a gente consegue obter observáveis a partir de uma teoria probabilística? O que acontece quando a gente tenta observar um sistema quântico, né? Qual o resultado que sai desse processo de observação? Então, digamos que a gente tenha nosso sistema quântico com algo do tipo uma distribuição aqui, né, dada pela função de onda ou por módulo ao quadrado de π. Digamos que seja algo assim. Tá? Então isso daqui vai ser o meu módulo de π ao quadrado, certo? Ou relacionado com o módulo de π ao quadrado, né? Então digamos que eu queira observar esse sistema quântico, né? Então eu posso observar isso com diferentes tipos de interação, né? Então eu vou desenhar aqui um olho, né, representando a minha observação do sistema quântico, tá certo? Então, basicamente, uma maneira de observar, por exemplo, é fazendo com que fótons, né, interajam com o sistema quântico, né? Então, digamos que eu tenho aqui fótons interagindo com o sistema quântico,
E aí o resultado que vai sair desse processo de observação vai ser um novo tipo de estado, tá? Que vai ter esse perfil aqui, tá bom? Onde isso daqui é o que a gente vai representar por um estado clássico, tá? Então, basicamente, o que aconteceu aqui, né? Quando eu interajo com o sistema quântico, né, o que eu obtenho como saída da medida dessa interação é um estado clássico, onde eu tenho um daqueles estados, por exemplo, que a minha função de onda me dava como probabilidade de encontrar o meu sistema quântico, eu tenho que um deles vai ser selecionado pelo processo de interação. Então esse tipo de comportamento aqui é o que a gente chama de colapso da função de onda, né? Tá? Então isso é o que a gente chama de colapso da função de onda. E aí, basicamente, o processo de medida vai selecionar ao acaso dentro dessa distribuição de probabilidades que eu tinha para o meu associada ao meu módulo de π ao quadrado, um dos seus possíveis estados, uma das suas possíveis descrições, tá? Que é o que vai ser o meu estado clássico. Muito bem. Aí digamos que eu queira interagir com esse meu estado clássico, certo? Então vou pegar aqui meu olho novamente e os meus fótons, né? Tá, então digamos que eu queira interagir com o meu estado clássico, então vou fazer uma nova observação sobre o estado clássico, né? Considerando essa representação agora. Então basicamente o que eu vou extrair disso é que após a observação, o resultado que eu vou ter aqui como saída, né, desse processo de interação vai ser novamente o meu estado clássico, tá ok? Então esse vai ser o resultado que eu vou ter de saída desse processo de interação aqui. Ou seja, uma vez que você tem o colapso da função de onda, você não consegue mais recuperar o estado quântico. Então, se você fizer uma nova medida sobre o estado clássico, isso vai retornar ao próprio estado clássico. Claro, porque agora ele é clássico. Então, se o estado agora ele é clássico, você pode usufruir, né, de todas as características do estado clássico que a gente já conhecia na mecânica newtoniana, tá certo? Então, basicamente, esse é o resultado, né, de processos de medidas que a gente tem de um sistema quântico, tá certo? Bom, essa daqui, na verdade, é uma área que ainda está em aberto, é uma área de investigação ainda em aberto, tá? Então, o colapso da função de onda ainda é um fenômeno, né, sob investigação. Então, há grupos de pesquisa, né, que investigam esse tipo de fenômeno, certo? Como é que ocorre o colapso da função de onda, tá? Essa ainda não é uma abordagem fechada, tá certo? Na verdade, essa descrição aí que eu mostrei para vocês é uma descrição bastante simplória, né, bem simplificada, sobre como a gente pode entender o processo de medida no sistema quântico, tá ok? Muito bem.
Então agora nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais de probabilidade que vão ser necessários para os nossos estudos futuros, tá certo? Muito bem. Então, a gente sempre pode usar uma teoria probabilística ou estatística para descrever um conjunto de dados em qualquer tipo de aplicação, tá ok? E quando a gente tem um sistema de muitos corpos, por exemplo, inevitavelmente a gente vai ter um conjunto de dados para descrever aqueles objetos, tá certo? E na mecânica quântica, né, esse vai ser, na verdade, o caso usual que a gente vai estar preocupado em tentar aplicar os nossos conceitos. É claro que quando a gente for aplicar esses conceitos iniciais de mecânica quântica, nós vamos estar falando de poucos corpos, né, dinâmicas de interações de poucos corpos. Mas, em geral, a mecânica quântica não relativística pode ser aplicada a redes compostas por múltiplos átomos, tá, ok? Então, na verdade, o cenário de muitos corpos vai ser um cenário bastante usual para aplicação de mecânica quântica, de técnicas de mecânica quântica. E, deste modo, a gente pode aplicar a esses cenários os conceitos de probabilidade. Então, eu vou iniciar essa abordagem com um problema de muitos corpos, pode-se assim dizer, mas um problema que não tem nada a ver com mecânica quântica, é um problema usual, né? E como eu falei, essas técnicas podem ser aplicadas a qualquer problema onde você tem um conjunto de dados. Então certo? A gente vai considerar aqui como exemplo várias pessoas que estão dentro de uma sala e essas pessoas têm diferentes idades. Então, vamos considerar esses dados aqui, tá? Então, os nossos dados vão ser o número de pessoas e aqui a idade dessas pessoas, né? Que no nosso caso está medida em anos, certo? Ok? Então, a gente vai ter, dentro dessa sala, a gente tem uma pessoa que tem 14 anos, uma pessoa que tem 15 anos, 3 pessoas com 16 anos, 2 pessoas com 22 anos, 2 pessoas com 24 anos e 5 pessoas com 25 anos. Então a gente tem aqui uma tabela, né, com idade e número de pessoas. Tá? Isso não tem nada a ver com mecânica quântica, mas, como eu disse, vão ter conceitos aqui essenciais para a gente trabalhar na abordagem da mecânica quântica. Bom, então vamos considerar uma variável aqui que eu vou chamar de NJ. Isso daqui vai representar o número de pessoas com idade J, né? Tá ok? Ou seja, por exemplo, né, a gente tem o número de pessoas que tem 14 anos é 1, certo? Olhando aqui para esses dados aqui da tabela, né? O número de pessoas que tem 25 anos, por exemplo, é 5. Tá certo? O número de pessoas que tem 10 anos é 0, né? Porque não tem nenhuma pessoa na sala com 10 anos. O número de pessoas que tem 1 ano também é 0. Tá? Então você pode fazer o seguinte, né? Você pode dizer que o número total de pessoas, que é o que a gente vai chamar de N aqui, isso aqui vai ser o número total de pessoas, tá ok? Isso daqui vai ser igual à somatória em J dos nossos NJs, né? Onde o J aqui pode variar de 0 até infinito. Né? Só que no caso a gente só vai ter, desses infinitos NJs, a gente só vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 termos dentro dessa soma aí, certo? E o resultado disso daqui vai ser igual a 14, né? Que é o número de pessoas
vai ser igual a 14, que é o número total de pessoas dentro da sala, certo? Né? Se a gente somar essa primeira coluna aqui, a gente vai ter o número total de pessoas dentro da sala, tá ok? Muito bem. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro objeto, né, de interesse, vai ser esse NJ, né, que a gente vai usar para fazer contas aqui, certo? Aí a gente pode fazer algumas questões interessantes também, por exemplo, uma primeira questão seria qual é a probabilidade de uma pessoa ter 14 anos, né? Então, qual é a probabilidade de uma pessoa ter 14 anos? Certo? Bom, a gente tem que dentro das 14 pessoas, só uma delas tem 14 anos. Então a gente pode dizer que essa probabilidade de 14 anos, isso daqui vai ser igual a 1 dividido pelo número total de pessoas, que é 14. Que a gente pode chamar de P de J, ou P de 14, né? Aqui no caso com J igual a 14. Certo? Então, em geral, a gente tem que a probabilidade de uma pessoa ter uma certa idade J, isso daqui, PJ, vai ser o número NJ dividido pelo número total N. Tá certo? E aí, a gente pode ver aqui diretamente que se você somar sobre J a probabilidade P de J, isso daqui vai dar a probabilidade total. Tá certo? Aqui o J também pode variar de 0 até infinito. Tá ok? Então isso vai te dar a probabilidade total. Quando a gente realizar essa soma, vamos chamar essa probabilidade total de Pzão. Quando a gente realizar essa soma sobre J dos P de J, isso daqui basicamente vai ser igual a uma somatória em J de N de J sobre N, né? Ok? Que é o número total. O N que está em vermelho aí não depende de J, então ele não depende da sua somatória. Portanto, essa somatória só vai agir nos NJs que vai dar o próprio N. Então, a sua probabilidade vai dar N dividido por N, ou seja, isso daqui vai ser igual a 1. Então, a probabilidade total, né, que é a soma de cada uma das probabilidades de cada uma das idades, isso daí tem que dar 1, que seria equivalente a 100%. Certo? Muito bem. A gente também pode perguntar, uma outra questão interessante, é perguntar quanto vale a média ponderada das idades, né? Então, quanto vale a média ponderada das idades? Certo? Então, essa é uma outra questão interessante para a gente tentar responder, tá? Por que a média ponderada? Porque essa média vai dar para a gente uma média mais fiel, né, da sua estatística, porque você vai ter pesos diferentes para dados onde você tenha um maior número de aparições ou uma maior probabilidade de ocorrência, certo? Então, o que vai acontecer? Como é que a gente calcula essa média, né? Basicamente, essa média vai ser calculada somando-se as idades. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 14 é a primeira idade. Eu vou deixar um espaço aqui, tá? Mais 15 é a segunda idade. Mais
16 mais 22 deixa eu puxar um pouco mais para cá. Mais 24 mais 25, tá? Então vou ter aqui todas as minhas idades e eu vou dividir isso tudo aqui pelo número total de pessoas, né? Que é 14. Tá, ok? E aí aqui eu vou pôr pesos para as aparições das diferentes idades. Então, 14 anos a gente tem uma pessoa, então isso daqui vai multiplicar 1. 15 anos a gente também tem uma pessoa, então isso daqui também vezes 1. 16 anos a gente tem 3 pessoas, vezes 3. 22 anos a gente tem 2 pessoas, então vezes 2. 24 anos a gente tem 2 pessoas, vezes 2. E 25 anos a gente tem 5 pessoas, vezes 5. Tá legal? Então isso daqui vai te dar a média ponderada das idades. Tá ok? Muito bem, então fazendo essa conta aí, a gente vai chegar que isso vai dar 294 sobre 14, que vai ser igual a 21. Tá? Então 21 vai ser a média ponderada das idades. Certo? Bom, então em geral, a gente pode reescrever isso daqui dessa maneira aqui, tá? Então a gente tem aqui a média ponderada de J que é o que a gente chama das nossas idades. Isso daqui eu vou chamar de, vou denotar nessa forma compacta aqui, tá? O J entre esses colchetes. Isso daqui também é conhecido como valor esperado, ou simplesmente como valor médio, tá? Então esse valor esperado vai ser, ele vai ser igual ao quê? Então você vai ter aqui em cima somatória em J de J vezes NJ sobre N. Certo? Então isso a gente pode reescrever assim, né? Isso aqui a gente pode reescrever como somatório em J de NJ sobre N vezes J, certo? E esse somatório em J de NJ sobre N, né, essa parte que está em preto, isso daí é justamente a nossa probabilidade PJ, né? Então isso daqui vai ser somatório em J. Vou escrever aqui embaixo para ficar com mais espaço. Então isso daqui vai ser somatório em J de PJ vezes o nosso J. Tá? Então isso daqui vai ser a média de J. Tá? A partir daqui a gente pode inferir também que, consequentemente, né, a gente tem aqui valor esperado, por exemplo, de J ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como somatório em J de J2 vezes P de J. E somatório de uma f de J, uma função qualquer aqui de J, isso aqui vai ser somatório em J de f de J, P de J. Tá ok? Então a gente pode inferir isso, né, a partir
dessa propriedade que a gente viu aí em cima, tá certo? Bom, aí uma outra questão interessante que surge como é que a gente pode medir a variação de J em relação à média, né? Então, como medir a variação de J em relação à média? Tá? Bom, então a maneira mais óbvia de tentar responder essa pergunta, né, a primeira proposta para a gente poder responder essa pergunta seria definir essa variação como ΔJ aqui como sendo J menos o seu valor esperado, né, ou a sua média, tá certo? Só que o problema é que isso daqui é uma quantidade estatística. Então ela só vai fazer sentido quando a gente realizar uma medida sobre ela, certo? Então a gente vai ter que a variação do ΔJ aqui vai ser a média, né? A média do ΔJ, desculpe, isso daqui vai ser a média de J menos o valor médio de J. Tá ok? Então isso daqui vai te dar média do J menos. Aí a média da média, né? Isso daqui, essa média que está em azul aí em cima já foi realizada. Então isso vai dar a própria média, certo? Isso daqui vai dar zero, tá bom? Então se a gente definir que a variação em relação à média é isso daqui, né, que a gente colocou como primeira proposta, isso não vai te dar informação nenhuma, né, sobre a variação, tá? Se a gente definir assim. Então a segunda proposta seria a gente tentar trabalhar com ΔJ2 ao invés de ΔJ, ou seja, isso daqui seria J menos o valor esperado de J ao quadrado, tá ok? Então essa seria, digamos assim, a proposta não trivial mais simples, né, que a gente poderia realizar para computar essa média, tá? Então vamos ver o que acontece quando a gente escolhe essa proposta, certo? Então basicamente a gente vai ter que agora quando a gente toma a média do ΔJ ao quadrado, o valor esperado do ΔJ ao quadrado, isso daqui vai ser o valor esperado de J menos o valor esperado de J, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então a gente vai ter ΔJ2, isso daqui vai dar então, isso daqui vai dar a média do J2 menos 2 vezes média de J mais média de J elevado ao quadrado, certo? Ok? Então, consequentemente, a gente vai ter que isso daqui vai dar média de J2. Aí aqui a gente vai ficar com 2 vezes a média de J ao quadrado mais média de J ao quadrado. Ou seja, ΔJ2, isso aqui vai ser igual a J2 menos média de J elevado ao quadrado. Tá bom? E isso daí em geral vai ser diferente de zero, porque o valor esperado de J ao quadrado vai ser em geral diferente do valor esperado de J. Tá? Então essas duas quantidades aqui não precisam ser iguais, certo?
E como a gente tem que isso daqui é positivo definido, né? Porque é um quadrado, então a gente tem que esse valor esperado aqui, a gente vai chamar isso de sigma 2. Isso daqui vai ser maior ou igual a zero. Isso implica, então, que o valor esperado de J2 é sempre maior ou igual ao valor esperado de J ao quadrado. Tá? Ok? E esse sigma que está aparecendo aí, sigma 2 aqui, é o que a gente vai chamar de variância, né? Ou dispersão. Então, esse sigma 2 vai dar para a gente uma medida de quanto você vai ter de variação, né, daquela sua grandeza probabilística, daquele seu dado em relação à média. Tá? Ou seja, isso vai estar diretamente ligado com a questão da incerteza que você vai ter sobre o seu sistema estatístico. Então, basicamente, se a variância for nula, significa, ou seja, significa que o valor esperado de J2 vai ser igual ao valor esperado de J ao quadrado, e, consequentemente, você vai ter informação sobre, você vai ter 100% de informação sobre o seu sistema. Tá ok? Certo? Então a probabilidade daquele estado vai ser única, né? Você vai ter um único estado provável, ou seja, seu sistema vai ser determinístico, ele deixa de ser probabilístico, basicamente é isso. Tá? Quanto maior for o sigma, né, quer dizer, maior é a dispersão do seu sistema, ou seja, maior é a incerteza. Tá legal? Isso daqui também é, em geral, expresso dessa forma, como uma raiz quadrada, né? De j da média de j2 menos a média de j ao quadrado. Isso daqui é o que a gente chama de desvio padrão. Então, o desvio padrão é uma quantidade que sempre vai existir aí para qualquer que seja o sistema estatístico. Como eu mostrei para vocês, pode ser um sistema estatístico qualquer. Basta você ter um conjunto de dados e você pode representá-los dessa maneira. Tá certo? E fazer todas essas análises que eu fiz. Vamos falar agora sobre o limite contínuo. Tá? Vamos falar agora sobre o limite contínuo dessa abordagem probabilística ou estatística. Certo? Então, até agora o que a gente estava falando era de um espaço de dados discreto. Então vamos supor que agora o seu espaço de dados seja um espaço contínuo de dados. Tá certo? Então como é que ficam essas relações para um espaço contínuo de dados? Então a gente pode começar considerando que agora a sua probabilidade PJ, né, a probabilidade relacionada com esse conjunto de dados J aí, ela vai passar a ser um elemento diferencial de probabilidade dp, certo? E a gente pode reescrever esse elemento como sendo igual a uma densidade de probabilidade ρ de x vezes dx aqui, onde dx aqui o ρ é a minha densidade de probabilidade, tá? O ρ é a densidade de probabilidade e o x que está aparecendo aqui vai ser um elemento diferencial do espaço contínuo de dados, né? Então, esse dx aqui, inicialmente, ele não precisa ser
a nossa dimensão espacial, então um elemento da nossa dimensão espacial, mas depois a gente vai fazer um paralelo em que o espaço contínuo de dados é justamente o espaço associado com a nossa dimensão espacial x, por exemplo, tá ok? E claro, isso daqui pode ter mais de uma dimensão também, né? Aqui a gente está colocando uma notação dimensional só para simplificar, mas isso pode ser estendido para mais de uma dimensão, certo? E aí, basicamente, as somatórias que a gente tinha, essas somatórias em J agora vão passar a ser integrais, certo? E aí a gente tem que a probabilidade associada com uma dada região, por exemplo, entre os pontos A e B, nesse espaço contínuo de dados, ela vai ser igual a integral de A até B de dp, ou seja, isso daqui vai te dar integral de A até B de ρ de x dx. Certo? Se o A tender para menos infinito e B tender para mais infinito, isso significa que você vai estar pegando toda a extensão, né, integrando sobre toda a extensão desse seu espaço contínuo de dados. Então a sua probabilidade entre menos infinito e mais infinito, né, é o que a gente vai chamar simplesmente da probabilidade total P. Isso daqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de ρ de x dx. E isso daqui deve dar a probabilidade total, ou seja, esse cara vai ser igual a 1. Tá legal? Além disso, quer dizer, se a gente tiver o valor esperado de x agora dentro desse espaço, esse cara vai ser definido como uma integral em dx de x vezes o ρ de x, né? Isso de menos infinito a mais infinito, se a gente estiver somando sobre todo o nosso espaço de probabilidade, ok? E o valor esperado de uma f de x vai ser a integral de menos infinito a mais infinito dx de f de x vezes o ρ de x. E como vimos lá na abordagem da interpretação de Bohr, tá ok? A interpretação de Bohr implica que o módulo de π ao quadrado, isso daqui é análogo ao ρ de x, certo? Portanto, a gente tem que, no caso da mecânica quântica, nós vamos poder extrair informação sobre os nossos estados quânticos, tá ok? Usando essas ferramentas probabilísticas e esse paralelo. Então, basicamente, a gente vai ter que o valor esperado de x, por exemplo, vai ficar integral de menos infinito a mais infinito dx de x vezes o módulo de π ao quadrado, ou, nessa notação mais conveniente aqui, a gente pode reescrever isso como dx cx x pc. Ok? E a gente vai ter aqui uma função f qualquer, vai ser escrita dessa maneira aqui na representação contínua, onde agora a gente está considerando que esse x aqui é a nossa dimensão espacial, né, de fato, né, não só uma dimensão contínua, né, no espaço dos dados. Essa dimensão contínua do espaço dos dados para a mecânica quântica vai ser a mesma dimensão espacial, né, onde as nossas partículas podem se movimentar. Tá certo? Bom, então, com esses elementos, a gente encerra o conteúdo dessa primeira aula.
Nós podemos ver aqui então uma breve introdução à mecânica quântica e também alguns conceitos associados às funções de onda e à probabilidade. Tá certo? Este curso vai ser baseado nos livros texto Modern and Quantum Mechanics e Introduction to Quantum Mechanics. O Modern Quantum Mechanics é o livro do Sakurai, certo? E Introduction to Quantum Mechanics é o livro do Griffiths. Então esses dois livros vão ser usados para nortear os estudos deste curso, tá, ok? Bem como, né, nas listas de exercício que serão ofertadas para as turmas, tá certo? E também vocês podem acompanhar esse conteúdo com muito mais detalhes de aplicação e de abordagem nos capítulos desses livros, tá legal? Bom, então espero que vocês se sintam motivados em continuarem estudando esse universo tão diferente que é o universo da mecânica quântica. Na aula 2 nós vamos fazer cálculos envolvendo função de onda, introduziremos o operador momento e também vamos falar sobre propriedades de uma função bastante importante ao longo do nosso curso, que vai ser a função do tipo delta de Dirac. E como é que a gente pode correlacionar a delta de Dirac com uma distribuição de probabilidade, o que é que ela vai significar, tá certo? Então, sejam bem-vindos a esse curso e bem-vindas, espero que vocês aproveitem bastante e nós nos vemos na aula 2. Muito obrigado.